E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas 3, do verso 1. Se você achar melhor, você pode acompanhar pelo telão. Você que está em casa pode acompanhar a leitura pelo seu smartphone, pelo seu tablet ou direto na sua televisão. Diz o texto bíblico: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu quero apenas repetir o verso 1 mais uma vez, quando ele diz: quem vos fascinou a vós outros, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos e pedir que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite, nesse momento que você estiver assistindo. Pai, em nome de Jesus, essa palavra tem o poder de nos transformar, de mudar, ó Deus, a forma que estamos andando, na direção, se estivermos andando na direção errada, e nos trazer para a direção correta. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja à frente desses momentos, falando a cada coração de acordo com a tua vontade. Amém e amém. Graças a Deus. Eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo você leva poderia levar, né? Quanto tempo alguém leva, melhor assim, está muito direta a pergunta, para se desviar do propósito de Deus? Quanto tempo uma igreja poderia levar para se perder nos seus princípios mais elementares, mais importantes? Quanto tempo você acha que é necessário passar para que as coisas deixem de ir no sentido correto e comecem a ir no sentido oposto àquilo que é a vontade de Deus? Por que eu estou te perguntando isso? Porque pela forma como Paulo escreve aos Gálatas e pela forma como ele começa, a gente vê que há um desvio muito grande. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? E se você ler antes, Paulo diz assim: vocês estão rapidamente se perdendo, se corrompendo, vivendo um outro evangelho, vivendo de uma outra forma. Então, esse texto não foi escrito ano passado. Esse texto não foi escrito há 100 anos atrás. Porque você poderia dizer, não, uma igreja que surgiu no primeiro século, tudo bem, depois de 10, 15, 20 séculos se perdeu. Não, esse texto não há, assim, não tem como fechar certinho a data da sua escritura, mas é possivelmente entre 49 depois de Cristo a 52, 55 depois de Cristo. Depois do sacrifício de Jesus, já parou para pensar? Menos de uma geração depois. E essa igreja não foi inaugurada com a morte de Jesus. Paulo viajou, inaugurou essa igreja, pregou, e o texto diz que eles sofreram por causa do evangelho. Eles passaram por sofrimentos por causa do evangelho do Senhor Jesus. E quando Paulo vai escrever, alguns anos depois, eu não sei se 20, 30 anos depois, se talvez menos,
Ele chega à conclusão que aquela igreja estava se desviando. E se desviando de algo muito importante. Eles estavam deixando o evangelho da cruz pelo evangelho das obras. Eles estavam abandonando a mensagem da graça para tentarem viver debaixo do domínio da lei, debaixo da obra humana, como se isso tivesse algum resultado. E o apóstolo Paulo fala: mas olha, não foi isso que vocês receberam, não foi isso que o Espírito Santo ministrou a vocês. Nós, da igreja do século 21, não podemos abandonar o centro do evangelho. E o centro do evangelho é a cruz de Cristo Jesus. Essa é a mensagem do evangelho do Senhor Jesus. A mensagem da cruz. Esse é o centro do evangelho. O evangelho não visa tão somente uma vida boa para os seus ouvintes ou seus participantes. O evangelho não visa persuadir alguém para que a pessoa mude de uma religião. Não, o evangelho, antes de tudo, leva o amor de Cristo Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, para o pecador. O problema é que, muito rapidamente, nós às vezes nos desviamos do princípio elementar da cruz de Cristo. Pregar o evangelho é proclamar a cruz. Não existe evangelho sem a cruz. E a cruz para nós representa o sacrifício de Jesus, representa a nossa indignidade, mas representa também a vontade de Deus para nós. Eu quero começar falando a respeito disso. Porque a cruz de Cristo para nós representa o seu desejo, o seu propósito. A Bíblia diz assim: venham após mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí você pensa assim, mas o que tem a ver? Já que ele está falando de descanso, por que há um jugo? Se está falando de alívio, por que está falando de um jugo? Esse jugo é a vontade de Deus para nós. Esse jugo é cada um de nós aprendendo a andar no ritmo do Senhor Jesus. Nós às vezes achamos que Jesus está lento demais, ele tinha que estar mais rápido, fazendo coisas que nós imaginamos ser importantes. Às vezes achamos que Jesus está rápido demais, ele deveria ir um pouco mais lento, mais devagar, nos esperar. Mas o jugo no agronegócio é que faz com que o animal ande na mesma velocidade, no mesmo ritmo de outro. E não usando pelo lado pejorativo, mas pelo princípio. Nós precisamos andar no ritmo do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz: cada um de vocês, antes de tudo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Essa cruz é a vontade de Deus. É o propósito dele para você, para mim. Você não está livre aí à mercê de qualquer situação. Há um propósito maravilhoso do Senhor para a sua vida. E você deve carregar isso contigo. Senão a sua vida perde o sentido, perde o propósito. Perde a razão de ser. A cruz é a vontade de Deus. Mas a cruz do Calvário também fala da remissão dos nossos pecados. Fala da nossa justificação. Fala do nosso perdão. Todos nós andávamos desgarrados, todos nós andávamos em rebeldia contra o Senhor nosso Deus, mas a cruz do Calvário, quando nós olhamos para aquela cruz, somos perdoados dos nossos pecados, temos a nossa vida restaurada pelo Senhor Jesus. E é muito importante a gente se lembrar da mensagem da cruz, porque não há melhores, não há super crente diante da cruz do Calvário.
Não há super-humano diante da cruz do Calvário. Eu sou melhor, eu oro mais, eu leio mais a Bíblia, eu me dedico mais às coisas da igreja. Mas isso não me torna melhor. Diante da cruz do Calvário, todos nós nos reconhecemos pecadores, carentes, necessitados, precisando da misericórdia de Deus. Por isso que Jesus pede que a gente sempre celebre a ceia do Senhor. Por isso que é tão importante, por isso que a gente se esforça para ter esse momento. A gente não poderia celebrar só depois, né? Para fazer do jeito que a gente costuma fazer, trocando o cálice, fazendo aquela comunhão gostosa. Mas a ceia, o seu significado primeiro, diz respeito a cada um de nós, a nossa situação, a nossa condição que foi mudada por causa do amor de Jesus. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Era muito simples o desvio que estava acontecendo na vida dos Gálatas. Eles estavam dizendo, chegaram à seguinte conclusão: e não é possível que eu não tenha que fazer alguma coisa. Não é possível que eu só pela graça eu sou salvo. Obviamente, a gente tem que seguir algumas regras. Não é possível. E eles colocaram essas regras, estavam começando a colocar essas regras como a porta de entrada para a salvação. E está errado. A porta de entrada para a salvação é Jesus Cristo. É o sangue precioso do Cordeiro. É o ser humano reconhecendo a sua condição pecadora. É reconhecendo assim: eu não mereço, mas o Senhor me amou. Eu não sou merecedor da vida eterna, mas o Senhor me resgatou, me justificou. E hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Temos um livre acesso ao Senhor, porque na cruz do Calvário nós somos redimidos. Mas nós olhamos para a cruz do Senhor e não a vemos ocupada. Nós olhamos para a cruz do Senhor Jesus e a vemos vazia. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, que morreu naquela cruz, que se entregou pelos nossos pecados, foi morto sim, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Esse Senhor Jesus continua reinando sobre todas as coisas. Esse Senhor Jesus está aqui agora, porque nós estamos reunidos na sua presença. Esse Senhor Jesus agora, porque você que está em casa separou esse momento para cultuar o Senhor, Ele está presente também na sua casa, e Ele está governando sobre todas as coisas. Então nós olhamos para a cruz de Cristo também com esperança de que a história desse planeta não está à mercê de homens maus, não está à mercê de decisões precipitadas. A história desse planeta está nas mãos do nosso Senhor Jesus, que esteve morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Nós precisamos ter certeza disso. Eu tenho falado algumas vezes, até de forma repetitiva, porque às vezes nós entendemos assim, a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Sim, e é verdade. A Bíblia fala do império das trevas. Sim, é verdade. Sim, o mundo jaz no maligno. O sistema de valores, os princípios estão corrompidos. O caminho, a direção, o pensamento do mundo está ao contrário do propósito de Deus. Sim, é verdade. Existe o império das trevas? Existe. Satanás mantém aquelas pessoas que ainda não entregaram as suas vidas, que não reconheceram o perdão do Senhor Jesus, presas, debaixo da sua direção. Sim. E a Bíblia diz: aqueles que vivem no pecado são escravos do pecado. Existe o império das trevas. Mas quando a Bíblia fala de governo, a Bíblia fala que o governo está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra.
A cruz não pode ser tirada do Evangelho. Nosso Evangelho começa na cruz do Calvário. Por isso que é tão importante celebrarmos a ceia do Senhor. Por isso que é tão importante nos lembrarmos do sacrifício de Jesus. E não abandonarmos os princípios mais elementares da fé. Às vezes nós achamos que o que está faltando é uma mensagem assim sobrenatural, ou uma ação do Espírito Santo sobrenatural. Glória a Deus pelas mensagens sobrenaturais, pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas o que faz o cristão perder a força é quando ele começa a abandonar a cruz de Cristo. Quando ele começa a imaginar que ele não precisa de Jesus, que ele pode viver a vida dele do jeito que ele quiser, sem o reconhecimento de que sem Jesus nós não somos nada. A cruz é o centro. A cruz não somos nós o centro. Nós vivemos em tempos em que o humanismo é muito exacerbado. O homem como sendo o centro, os seus desejos, a sua vontade, a sua paixão. Mas não é possível que o Evangelho possa fazer alguém sofrer. Sim, muitos sofreram por causa do Evangelho. Porque o centro, a mensagem do Evangelho não diz respeito, antes de tudo, a nós, mas diz respeito a quem Jesus é, ao seu amor. Ele é o centro de todas as coisas. E se nós estamos hoje aqui sentados, nos declarando filhos de Deus, nos declarando salvos em Cristo Jesus, é porque lá na cruz do Calvário, Ele entregou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados. Se nós temos a esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, se nós temos essa esperança, é porque lá na cruz do Calvário, a nossa vida foi comprada e nós recebemos a vida eterna. E nós já não morremos, mas nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Que o Senhor guarde o nosso coração. Que nós não venhamos nos desviar da mensagem da cruz. Como diz a antiga canção, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Que o Senhor nos abençoe com a sua graça. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, somos teus, pertencemos a ti. A nossa vida só tem sentido em ti, Jesus. Obrigado pela mensagem da cruz. Oh Deus, que nós sempre nos lembremos da cruz de Cristo, do teu sacrifício maravilhoso na cruz do Calvário. O Senhor sofreu para que nós tivéssemos vida. O Senhor morreu pendurado no madeiro, para que as nossas maldições fossem levadas. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor perdoou o pecado de qualquer ser humano que se arrependa. Qualquer um tem acesso a esse perdão, basta arrepender-se dos seus pecados. Basta entregar a sua vida. Basta se derramar diante do Senhor. Porque o Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor deu um sentido para a nossa vida. Talvez alguns de nós que estamos aqui, ou dos que estão acompanhando pela internet, aos poucos estão perdendo esse sentido da vida. Oh Deus, esse sentido não é o que a gente faz, não é a conclusão que as pessoas têm a respeito de nós. Esse sentido, esse propósito tem a ver com o que o Senhor pensa de nós. E o Senhor nos ama de uma forma especial. Não há ninguém nesse planeta
que não seja amado pelo Senhor. Muitos ainda não conseguem perceber. Alguns estão até rebeldes a esse amor. Mas nós abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor Jesus, reina sobre a minha vida. Eu também quero carregar a minha cruz, dia após dia. Eu quero, ó Deus, entender esse propósito e viver nesse caminho maravilhoso. Ó Deus, nosso desejo maior não é ser cheios do Espírito Santo para ter poder. Nosso desejo maior não são as bênçãos de Deus para que possamos viver de uma forma tranquila. Nosso desejo maior é estar perto de Ti, Senhor. Queremos sim as Tuas bênçãos. Queremos sim, precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Mas antes de tudo, nós queremos o Senhor. Nós queremos estar perto de Ti. Nós nos rendemos ao Senhor. E o evangelho que nós recebemos não foi o evangelho de obras, mas foi o evangelho que o Espírito Santo encravou no nosso coração. Fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não veio de nós, é um presente de Deus. Não foi por causa de obras, não foi por aquilo que fizemos, mas pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe sempre. Amém e amém.